Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do livro Campo de Batalha da Mente. Nós vamos falar sobre a mentalidade de deserto número 5, que é a mentalidade não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente, né? Essa visão distorcida que nós temos sobre o esperar. O esperar, ele é um processo, né, entre pedir e acontecer. Para que nós passamos por esse processo, nós precisamos de uma coisa, que é a paciência. E as pessoas, quando elas são orgulhosas, a tendência delas é não esperar, porque elas são imediatistas. Então elas acham, eu consegui. Elas vão atrás, elas até conseguem, mas às vezes nem veio da vontade de Deus isso, nem foi pela mão de Deus, pelo próprio braço. Então isso cansa, né? E a gente acaba entrando onde? No cansaço, no sobrecarregamento, e aí é onde o inimigo toma conta. A gente tem que tomar muito cuidado. Em Tiago 5,7 fala assim: Sede, pois, irmãos, pacientes enquanto espera, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Ele mantém o quê? Paciente e vigilante. Ele tem paciência e vigia, ele não tira os olhos da plantação. Ele poderia colher antes? Ele poderia. Mas ele ia comer uma fruta gostosa? Não, ele ia pegar uma fruta verde, né? Até minguada. Então, assim, a gente tem que ter um momento de espera. A nossa vida é uma plantação, né? Nós viemos de uma sementinha ali, entre aspas, então nós somos iguais uma planta, né? O crescimento, nós temos um ciclo vital parecido com a planta. Então, nós temos que ter um momento de espera. As plantinhas, os animais, eles também têm um processo, né? Tem pessoas que não entendem isso. O processo de crescimento, de amadurecimento. Mas o que nós vamos fazer, na questão não é nem o processo em si, é o que nós vamos fazer enquanto esperamos. É isso que é o mais importante. Esse é o princípio. A impaciência é fruto do orgulho. Uma pessoa orgulhosa parece não poder esperar por qualquer coisa com uma atitude adequada. Ela se torna impaciente, não é uma atitude adequada. Na Bíblia fala paciente enquanto você espera, né? Enquanto. Então é enquanto espera, enquanto está passando aquele processo. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos enquanto estamos a caminho de onde estamos indo, né? A gente gasta muito tempo esperando, né, do que recebendo. Então a gente passa muito tempo, né, assim, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai ter felicidade somente quando chega no local programado? Não, nós temos que ser felizes na caminhada, né? Aquela viagem, o percurso, a estrada, a companhia dentro do carro, a música que a gente está ouvindo, a parada para comer, que seja. Então a gente vai apreciando. Então, como é que vocês vão? A questão não é sair daqui e chegar em outro local, a questão é o que vocês vão fazer durante, né? Porque já pensou que se for uma viagem conturbada, com uma companhia desagradável, com músicas horrorosas, sem parada, com vontade de fazer xixi, com vontade de comer, como é que você vai chegar nesse local, né? Paciente, cansada, estressada, com fome, vontade de ir ao banheiro, né? Então, o mais importante aqui é o local que você vai chegar? Não, é o trajeto. Como é o trajeto? Como será o trajeto? A gente consegue saber como será o que nós vamos receber. No caso, quando a bênção chegar, vamos esperar quando a bênção chegar. Então, quando a gente espera se preparando. Esteja preparados. Eu sempre falei isso e vou bater nessa tecla de novo hoje sobre se preparar. O orgulho impede a espera paciente. Então, quem é orgulhoso, geralmente ele é impaciente. É impossível usufruir da espera se você não sabe como esperar. O orgulho impede a espera paciente porque a pessoa orgulhosa pensa tão somente em si, nas suas circunstâncias, nos seus momentos, que ela acaba se incomodando, né? Se tiver algum outro aspecto que não condiz com o que ela queira. A gente não deve pensar mal de nós mesmos, mas também a gente não pode nos supervalorizar, né? Porque é perigoso, porque a gente pode acabar caindo com isso.
Uma pessoa humilde não mostra atitude impaciente, ela é paciente. E nós temos que ser o que? Realistas também. Né? O inimigo ele usa a nossa mente para nos conduzir a um comportamento impaciente, né? Nos levando a pensar que somos idealistas em vez de realistas. Se a gente colocar na cabeça a ideia de que tudo que diz a respeito a nós, os nossos problemas, nossas circunstâncias, nossos relacionamentos, nossa vida, deve ser perfeita, então a gente não vai saber lidar com nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nem com as pessoas desagradáveis que estarão ao nosso redor. Né? Então a gente acaba trabalhando o quê? Caminhando para a queda. Aí é isso que o inimigo quer de nós, né? A razão pela situação que deixa a gente impaciente e se comportando mal é que nós estamos sendo idealistas. Né? O fracasso, a gente não planeja um fracasso, mas ele pode acontecer, certo? Então, como nós vamos lidar com a tribulação, com a provação, com a aflição, com a frustração? É isso que importa, como nós vamos lidar com isso. Essas coisas são parte da vida da Terra, né? Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por tudo isso. Todo o infortúnio do mundo não pode nos ferir se a gente permanecer no amor de Deus, manifestando o fruto do Espírito. Lembra, eu acho que eu falei com vocês, o fruto do Espírito são 9 virtudes. E quando a gente trabalha essas 9 virtudes na nossa vida, a gente consegue se preencher, né? Preencher tanto o nosso espírito que os infortúnios podem acontecer, mas nós estamos firmes, fortes, alicerçados e com domínio próprio. Então a gente não toma certas atitudes. Ciência é um fruto do espírito, né? O poder para perseverar. Em Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos são os representantes, né? Escolhidos. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é incansável, né? Resignada. Tem o poder de suportar o que quer que venha com bom humor. Esse comportamento a gente tem que ter sempre. Esse fruto do Espírito deve permear a nossa vida. A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto a gente espera. Como que a gente tem uma boa atitude? Quando a gente conhece o fruto do Espírito, a gente desenvolve essas virtudes do fruto do Espírito. E a paciência ela é revelada nas provações. Deus manda uma situação para nós para justamente a gente trabalhar a paciência. Quais são as situações que a gente vai ser forjado, vai ser trabalhado na paciência? Atitudes que nos tirem a paciência. Atitudes que nos deixem irritados. Então, nós vamos trabalhar a paciência, né? A paciência é fruto do Espírito, tá? Em Gálatas 5:22. E é depositada no espírito de cada pessoa nascida de novo. A revelação ou manifestação da paciência pelo povo é importante para o Senhor. Ele quer que as outras pessoas vejam o nosso caráter por meio dos nossos filhos. No capítulo 1 de Tiago, ele ensina assim, que quando nos tornamos perfeitos, não estaremos precisando de mais nada. Quando nos tornamos perfeitos, não precisamos de mais nada. O diabo não pode controlar um homem paciente, porque a pessoa paciente, ela passa por tudo. Pode vir aquela onda gigante e você continua. Pode vir outra onda e você continua. A pessoa impaciente, ela é desestabilizada, desequilibrada emocionalmente. E aí é onde o inimigo toma conta. Né? Em Tiago 1, ele ensina a gente a regozijar quando nos encontramos envolvidos em situações difíceis, sabendo que o método que Deus usa para revelar a paciência em nós é pela a versão da Bíblia que fala assim, várias provações. Essas provações, elas revelam a paciência em nós, né? Mas traz sempre uma porção de coisas que não são características, né? A gente vê coisas como orgulho, ira, rebeldia, lamentação, né? E parece que essas coisas são enfrentadas e batalhadas antes da paciência. Aí quando a paciência surge, a gente já consegue lidar com elas. E a gente pergunta assim, provações ou dificuldades?
Em Números 21 fala: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente. A pessoa impaciente ela é deprimida, desencorajada e no caminho por causa das provações. Uma atitude impaciente foi uma das mentalidades de deserto que mantiveram os israelitas vagueando nele por 40 anos. Eles foram impacientes, eles não esperaram, né? Essas pessoas estavam prontas para entrar na terra prometida e expulsar os atuais ocupantes para que pudessem possuir a terra, se eles não podiam nem mesmo permanecer pacientes e imperturbáveis durante a pequena dificuldade. Como é que eles iam entrar na terra e dominar aquela terra sem paciência? Não é verdade? Porque a gente não domina algo de repente, aos pouquinhos. Então, nós temos que trabalhar o Espírito Santo, né? Como? Desenvolvendo o fruto da paciência em nós. Quanto mais a gente resistir, mais longo vai ser o processo. Nós temos que aprender a responder pacientemente a todo tipo de provação, né? E aí a gente vai descobrir que nós estaríamos vivendo uma qualidade de vida que não é apenas suportada, mas desfrutada. E a importância da paciência e da persistência, né? Eu acho que eu já falei algumas vezes também, gente, permaneçam, persistam. Né? E em Hebreus fala assim: com efeito, tendes necessidade de paciência e perseverança, para que, havendo feito e realizado inteiramente a vontade de Deus, e portanto recebais e alcançais e desfrutais plenamente a promessa. Essa passagem fala que sem paciência e perseverança não receberemos a promessa de Deus. É apenas por meio da fé e paciência que herdamos promessas. O homem orgulhoso corre na força da própria carne e tenta fazer as coisas melhores acontecerem ao seu tempo. Né? O orgulho diz: estou pronto agora. E a humildade fala: Deus sabe o melhor e ele não se atrasa. É o momento dele. O homem humilde espera pacientemente. Ele tem um temor, né, de se mover na força da própria carne. Mas o homem orgulhoso tenta uma coisa após a outra. Todas começam e depois não tem sucesso. E a linha reta nem sempre é a distância curta para um objetivo. Em Provérbios 16, 25 fala: há caminho que parece direito ao homem, reto, né? Mas afinal são caminhos de morte. A morte que a gente fala aqui é morte espiritual. E dependendo também do caminho, existe a morte física, né? No mundo espiritual, uma linha reta não é menor distância entre nós e onde queremos estar. Pode ser apenas a distância mais curta para a destruição. Às vezes o caminho mais curto você cai no buraco. Devemos aprender a ser pacientes e esperar no Senhor, mesmo que pareça que Ele esteja nos levando por um caminho em círculos para chegar no destino. Há milhares de cristãos infelizes, vazios no mundo, porque eles estão tentando fazer a coisa acontecer conforme a sua vontade, né? Não estão tendo paciência em Deus. Faz as coisas que aconteçam no próprio tempo, né? Não no tempo de Deus. Quando você estiver tentando esperar em Deus, o diabo aprisionará sua mente, exigindo que você faça alguma coisa. Ele quer movê-lo em zelo carnal, porque sabe que a carne não lucra nada. Então ele quer que a gente ande pela carne. Em João 6,63, Romanos 13, 14. A impaciência é sinal de orgulho. A única resposta ao orgulho é humildade. Quebrar orgulho é com humildade. A frase diminua-se em sua própria estima não quer dizer que você deve pensar mal a seu respeito, se diminuir. Não é isso. Né? Significa não pense que você pode resolver todos os problemas sozinho. E em vez de tornarmos os problemas orgulhosamente nas nossas mãos, a gente aprende a nos humilhar debaixo da mão de Deus, poderosa que ela é. Quando ele souber que o tempo está correto, ele nos levantará, ele exaltará, ele nos dará a bênção. Quando esperamos em Deus e nos recusamos a mover pela carne, acontece um morrer para o eu. Quando a gente fala assim, eu morri para mim mesmo. E a gente começa a
caminhar no tempo de Deus, vivendo a vida de Deus, desfrutando, né? A vida de Deus, ela é boa, perfeita e agradável viver com Deus. Nós deveríamos sempre ser obedientes para fazer qualquer coisa que Deus nos pedisse. Mas, né, também ter um temor. Quando você for tentado a se tornar frustrado e impaciente, recomendo que comece a dizer: Senhor, quero a tua vontade e o teu tempo. Não quero estar na tua frente, nem quero estar atrás de ti. Ajuda-me, Pai, a esperar pacientemente em ti. E aqui eu deixo essa oração, vocês repitam ela, né? Vou fazer com vocês, acho que é legal, vocês fechem os olhos e a gente vai orar juntos. Querido Pai, obrigado por este momento, obrigado pela sua palavra. Nós somos pacientes, nós esperamos no Senhor. Senhor, eu quero que a tua vontade e o teu tempo prevaleça na minha vida. Não quero me frustrar, não quero ser impaciente, Pai. Não quero estar na sua frente nem atrás de ti, eu quero andar ao seu lado, Senhor. Ajuda-me a esperar pacientemente em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ficamos por aqui com o estudo de hoje. E até a próxima. Fiquem com Deus.